Um bilionário em um restaurante de luxo debocha em árabe da menina achando que ninguém entenderia, mas ela entende cada palavra. Diante de todos, a criança se levanta e o confronta com uma verdade que desmonta sua arrogância. E o que acontece depois vira manchete no mundo inteiro. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A noite de sexta-feira chegava com seu movimento característico na Avenida Paulista. O restaurante Bellini ocupava o 12º andar de um prédio espelhado, e suas janelas ofereciam uma vista panorâmica das luzes que piscavam sem parar na maior metrópole do Brasil. Dentro do salão principal, mesas cobertas por toalhas de linho branco recebiam clientes que buscavam sofisticação e exclusividade. O som discreto de um piano ao vivo completava a atmosfera de luxo que o estabelecimento cultivava há mais de 20 anos. Helena Carvalho ajustava o avental preto sobre o uniforme impecável enquanto conferia mentalmente as mesas sob sua responsabilidade naquela noite. Aos 34 anos, ela conhecia cada detalhe daquele ambiente. Sabia exatamente quando oferecer o cardápio de vinhos, quando se afastar discretamente e quando antecipar os desejos dos clientes mais exigentes. Seu sorriso profissional escondia o cansaço acumulado de duplos turnos e a preocupação constante com as contas que sempre apertavam no final do mês. Naquela noite específica, porém, Helena carregava uma inquietação diferente. Sentada em uma cadeira discreta no canto do salão, próxima à entrada da cozinha, estava Laura, sua filha de 10 anos. A menina vestia um vestido simples de tecido azul marinho e sapatos pretos ligeiramente desgastados pelo uso. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo, e ela segurava com cuidado um caderno de desenho que nunca saía de perto. A babá, que normalmente ficava com Laura, havia ligado de última hora com um problema familiar urgente. Helena não teve escolha, senão trazer a filha para o trabalho, algo que o gerente havia permitido com relutância, sob a condição de que a criança permanecesse absolutamente invisível e silenciosa. E Laura cumpria seu papel com perfeição. Sentada naquele canto estratégico, ela desenhava traços suaves no papel, observando o movimento do salão com olhos atentos e curiosos. Para os clientes que passavam apressados ou imersos em suas próprias conversas, Laura era apenas uma presença vaga, quase imperceptível. Uma criança que não fazia barulho, não incomodava, não existia verdadeiramente dentro daquele universo de luxo e poder. Mas por trás daquela aparência discreta, havia uma mente afiada e atenta a cada detalhe ao seu redor. Laura havia crescido em um ambiente peculiar. Seus primeiros anos de vida foram vividos na companhia constante dos avós maternos, que moravam em um apartamento modesto no bairro do Tatuapé. O avô, Dr. Mário Carvalho, havia sido intérprete profissional por mais de 30 anos, trabalhando em negociações internacionais para empresas multinacionais e órgãos governamentais. Falava 6 idiomas com fluência e transformara a casa em um pequeno centro de aprendizado informal. Desde que Laura era muito pequena, Dr. Mário a ensinava palavras em inglês, francês e espanhol enquanto brincavam no chão da sala. Ele acreditava que idiomas não eram apenas ferramentas de comunicação, mas janelas para entender culturas e formas diferentes de pensar. Laura absorvia tudo com facilidade impressionante, repetindo frases complexas com uma pronúncia surpreendente para sua idade. Dona Clarice, sua avó, era igualmente especial. Formada em contabilidade, ela havia trabalhado por décadas em uma grande empresa de auditoria. Mesmo aposentada, continuava apaixonada por números e pela lógica matemática que regia o mundo financeiro. Com paciência infinita, ela transformava conceitos complexos em histórias simples que Laura adorava ouvir. Explicava juros compostos usando o crescimento de uma plantinha imaginária, falava sobre investimentos através de aventuras de personagens que precisavam tomar decisões inteligentes com seus recursos. Aqueles anos dourados terminaram de forma abrupta quando Laura tinha apenas 7 anos.
Dr. Mário e Dona Clarice estavam voltando de uma viagem de fim de semana ao litoral quando o ônibus em que viajavam se envolveu em um acidente grave na rodovia dos imigrantes. Nenhum dos dois sobreviveu. O trauma marcou profundamente Helena, que na época cursava economia na Universidade de São Paulo, seguindo os passos da mãe. A dor da perda e a necessidade urgente de sustentar a filha sozinha a forçaram a abandonar os estudos no terceiro ano. O emprego no Bellini surgiu através de uma conhecida. Helena aceitou de imediato, grata pela oportunidade de ter uma renda fixa. Nos últimos 3 anos, ela se dedicara completamente ao trabalho, acumulando turnos sempre que possível, economizando cada centavo para garantir que Laura tivesse o básico. Mas o que Helena não percebia completamente era o quanto sua filha havia absorvido daqueles anos ao lado dos avós. Laura não apenas lembrava das lições, ela continuava estudando sozinha, folheando os livros antigos que haviam pertencido ao avô, assistindo a vídeos educativos na internet sempre que tinha acesso ao celular usado que a mãe conseguira comprar. Naquela noite, enquanto desenhava em seu canto, Laura observava uma movimentação diferente no restaurante. Um grupo de homens chegara com alarde, falando em inglês em tom alto e ocupando a mesa principal do salão, estrategicamente posicionada próxima às janelas. O gerente do restaurante os recebera com reverências exageradas, e Helena fora designada para atendê-los pessoalmente. O homem que liderava o grupo era inconfundível, alto, de cabelos grisalhos penteados para trás, usando um terno cinza impecável e um relógio que brilhava sob as luzes do lustre. Seu nome era Richard Morgan, um empresário americano conhecido por comandar um fundo de investimentos internacional com participações em diversos países. As notícias econômicas frequentemente mencionavam seu nome, sempre associado a grandes negócios e a uma personalidade difícil. Desde o momento em que se sentou, Richard Morgan deixou claro o tipo de cliente que era. Quando Helena se aproximou com o cardápio e começou a fazer as sugestões do chefe, ele a interrompeu com um gesto impaciente da mão, como se estivesse espantando uma mosca. Fez um comentário em inglês para os colegas de mesa e todos riram. Helena manteve o sorriso profissional, mesmo sem entender exatamente o que havia sido dito. Laura, sentada a poucos metros dali, entendeu cada palavra. O empresário havia dito que garçonetes em países em desenvolvimento nunca entendiam verdadeiramente de gastronomia fina, apenas decoravam frases de um manual. O tom debochado e a risada que se seguiu fizeram algo apertar no peito da menina, mas ela permaneceu imóvel, o lápis ainda parado sobre o papel. Ao longo da próxima hora, a situação apenas piorou. Richard Morgan rejeitou o vinho, tinto recomendado, fazendo questão de criticar a escolha em voz alta. Quando o primeiro prato chegou, ele examinou com desdém e fez outro comentário mordaz em inglês sobre a apresentação. Helena continuava atendendo com profissionalismo, mas Laura percebia a tensão crescente nos ombros de sua mãe, a forma como seus dedos apertavam discretamente a bandeja. A menina conhecia aquela linguagem corporal. Sabia quando a mãe estava cansada, quando estava preocupada, quando estava se esforçando para manter a compostura diante de uma situação difícil. E naquele momento, Laura sentia uma mistura de raiva e impotência. Raiva daquele homem que tratava sua mãe como se ela não fosse nada. Impotência por ser apenas uma criança de 10 anos, sentada em um canto, incapaz de fazer qualquer coisa para mudar aquilo. Então, a conversa na mesa mudou de tom. Richard Morgan começou a discutir negócios com seus acompanhantes. Falavam sobre um grande investimento em infraestrutura que planejavam fazer no Brasil, especificamente na construção de uma rede de rodovias privatizadas conectando o interior de São Paulo ao Porto de Santos. Os números mencionados eram impressionantes, centenas de milhões de dólares, parcerias com empreiteiras locais, projeções de retorno que pareciam ambiciosas demais. Laura parou de desenhar. Seus ouvidos captaram cada detalhe técnico da conversa. O avô sempre dizia que o melhor aprendizado vinha da observação atenta, e Laura havia desenvolvido essa habilidade ao longo dos anos.
Ela começou a processar mentalmente os números que ouvia, comparando-os com conceitos que a avó Clarice lhe ensinara sobre viabilidade econômica e análise de riscos. Algo não fazia sentido. As projeções de retorno eram altas demais para o prazo mencionado. As taxas de juros consideradas no cálculo pareciam desatualizadas. Não levavam em conta a volatilidade cambial que o Brasil enfrentava. E havia menções a parcerias com empresas locais que Laura tinha certeza de já terem sido investigadas por irregularidades. Ela lembrava de ter lido sobre isso em um jornal antigo que usara para forrar a mesa quando pintava. Mas o momento que realmente despertou algo dentro de Laura foi quando Richard Morgan, em um tom de deboche ainda mais acentuado, disse em inglês que talvez devesse pedir conselhos à garçonete sobre como fazer negócios no Brasil. Ou melhor ainda, disse ele rindo, talvez devesse perguntar à criança que estava desenhando ali no canto. Afinal, ela provavelmente entendia tanto quanto os consultores locais incompetentes com quem havia lidado até agora. Os outros executivos explodiram em gargalhadas. Achavam hilário. Uma piada perfeita para quebrar a seriedade da reunião de negócios. Nenhum deles imaginava que aquelas palavras ditas em inglês, supostamente protegidas pela barreira do idioma, estavam sendo perfeitamente compreendidas por uma menina de 10 anos, sentada a poucos metros de distância. Laura sentiu o sangue subir para o rosto. Não era raiva explosiva, mas algo mais frio e calculado. Uma indignação profunda diante da arrogância, do desprezo, da crueldade gratuita. Ela olhou para a mãe, que naquele momento servia água nas taças com movimentos precisos e profissionais, alheia ao insulto que acabara de sofrer. Helena não sabia que estava sendo ridicularizada naquele exato momento, mas Laura sabia. E pela primeira vez na vida, ela sentiu que precisava fazer alguma coisa. Não apenas observar em silêncio, não apenas aceitar que pessoas como aquele homem pudessem humilhar quem quisessem sem consequências. Dentro do peito pequeno daquela menina de 10 anos, algo começou a queimar. Uma coragem que ela nem sabia que possuía. O salão continuava movimentado. Outros clientes jantavam tranquilamente, alheios ao drama silencioso que se desenrolava naquele canto. O pianista tocava uma melodia suave de jazz. O ar-condicionado mantinha a temperatura agradável. Tudo parecia perfeitamente normal, perfeitamente controlado. Mas Laura fechou o caderno de desenho devagar. Suas mãos pequenas tremiam levemente. Ela sabia o que precisava fazer, mesmo que a ideia a assustasse. Sabia que cruzar aquele salão, aproximar-se daquela mesa de homens poderosos e falar, era algo que uma criança, na sua posição, simplesmente não fazia. Mas ela também sabia que se não fizesse nada naquele momento, se deixasse aquilo passar em silêncio, algo dentro dela morreria. Laura respirou fundo, como o avô sempre ensinava antes de uma apresentação importante. Ela se levantou da cadeira, alisou o vestido azul marinho, com as mãos e começou a caminhar em direção à mesa principal. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Sentia os olhos de alguns clientes se voltando para ela com curiosidade. Ouvia o som de seu próprio coração batendo forte nos ouvidos. Helena, que estava próxima ao balcão pegando mais pães, demorou alguns segundos para perceber o que estava acontecendo. Quando finalmente viu a filha caminhando determinada em direção à mesa dos empresários, seu rosto empalideceu. Ela largou a cesta de pães e começou a se mover na mesma direção, mas Laura já estava chegando. A menina parou ao lado da mesa. Richard Morgan continuava falando, gesticulando com o copo de vinho na mão, completamente alheio à presença daquela criança. Foi só quando um dos executivos tocou seu braço e apontou discretamente que ele finalmente olhou para baixo e viu Laura parada ali, séria, com os olhos fixos nele. O silêncio que se instalou naquela mesa foi quase palpável. Richard Morgan olhou para Laura com uma expressão mista de surpresa e irritação. Seus olhos azuis percorreram a criança da cabeça aos pés, avaliando rapidamente aquela interrupção inesperada. Os outros 3 executivos também pararam de falar, segurando copos e talheres no ar, esperando para ver o que aconteceria a seguir. "Com licença", disse Laura,
e sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Meu nome é Laura. Eu ouvi vocês falando sobre o investimento em infraestrutura e gostaria de fazer algumas perguntas, se me permitirem. A frase em português foi dita com uma educação impecável, mas foi o que veio depois que realmente chocou a todos. Laura repetiu exatamente a mesma frase em inglês, com pronúncia clara e segura, sem hesitação ou sotaque carregado. Era o inglês fluente de alguém que crescera cercado pelo idioma, não as frases decoradas de uma estudante iniciante. Richard Morgan piscou algumas vezes, como se precisasse processar o que acabara de ouvir. Um dos executivos, um homem mais jovem de origem asiática, inclinou-se ligeiramente para a frente, genuinamente intrigado. Outro, de cabelos ruivos e óculos de armação dourada, trocou um olhar perplexo com o colega ao lado. Helena finalmente chegou à mesa, ofegante, com o rosto vermelho de constrangimento e medo. Ela segurou o ombro de Laura com delicadeza, mas firmeza. Senhor Morgan, peço mil desculpas. Minha filha não deveria incomodá-los. Laura, volte para seu lugar agora. Mas antes que pudesse puxar a menina de volta, Richard, Morgan levantou uma mão sinalizando que esperasse. Havia algo diferente em sua expressão agora. A irritação inicial dera lugar a uma curiosidade cautelosa. Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços e fixou os olhos em Laura com intensidade. Perguntas sobre nosso investimento, repetiu ele em inglês, com um tom que misturava ceticismo e diversão. E que tipo de perguntas uma criança teria sobre um projeto de infraestrutura de 300 milhões de dólares? Laura não recuou. Ela manteve o olhar firme, como se estivesse conversando com um adulto qualquer, não com um bilionário conhecido por sua arrogância. Ouvi que o projeto prevê a construção de 400 quilômetros de rodovias privatizadas ligando o interior ao Porto de Santos. Vocês mencionaram um retorno projetado de 18% ao ano durante 10 anos. Gostaria de saber se essa projeção leva em conta a volatilidade cambial atual do real brasileiro em relação ao dólar. O silêncio que se seguiu foi ainda mais denso que o anterior. Os 4 homens à mesa ficaram completamente imóveis. Helena soltou o ombro da filha, sua mão tremendo levemente. Ela não entendia inglês o suficiente para acompanhar a conversa, mas percebia pela reação dos executivos que algo extraordinário estava acontecendo. Richard Morgan descruzou os braços lentamente. Sua postura mudou de forma quase imperceptível. Ele não estava mais olhando para Laura como se ela fosse uma criança inconveniente. Estava olhando para ela como olharia para qualquer pessoa que acabara de fazer uma pergunta técnica relevante. Volatilidade cambial, repetiu ele, quase para si mesmo. O executivo de cabelos ruivos foi o primeiro a se recuperar. Ele limpou a garganta e disse, também em inglês, que as projeções consideravam uma taxa de câmbio estável baseada em médias históricas dos últimos 5 anos. Laura balançou a cabeça levemente, como se estivesse ponderando a resposta. Mas os últimos 5 anos incluem períodos de estabilidade artificial, disse ela, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Se olharmos para ciclos mais longos, principalmente em anos eleitorais e mudanças de governo, o real brasileiro costuma variar entre 25% e 35% em relação ao dólar. Se o investimento é em dólares, mas a receita será em reais através de pedágios, uma desvalorização significativa do real poderia comprometer completamente a margem de lucro projetada. O executivo asiático colocou o copo de vinho sobre a mesa com um som seco. Ele olhou para Richard Morgan com uma expressão que claramente dizia que isso era algo que deveria ter sido discutido antes. O homem ao seu lado, que havia permanecido calado até então, um senhor mais velho de bigode grisalho, franziu a testa e começou a folhear rapidamente alguns papéis que tinha em uma pasta ao lado do prato. Richard Morgan respirou fundo. Sua expressão não era mais de diversão ou ceticismo. Era de alguém que acabara de ser confrontado com uma falha real em seu planejamento. Essas são considerações válidas, admitiu ele, e sua voz soou diferente agora, menos arrogante, mais calculista. Mas nossos consultores financeiros locais garantiram que os riscos cambiais estão dentro de margens aceitáveis.
Laura não desviou o olhar. Com todo respeito, senhor, se os consultores que analisaram isso são os mesmos que projetaram 18% de retorno anual, sem considerar flutuações cambiais de longo prazo, talvez valha a pena revisar os números com uma segunda opinião. A frase foi dita com tanta naturalidade, com tanta lógica simples, que os 4 homens à mesa não conseguiram encontrar uma réplica imediata. O executivo de bigode grisalho fechou a pasta e se recostou na cadeira, esfregando o rosto com as mãos. O jovem asiático olhava para Laura como se ela fosse um fenômeno que ele não conseguia explicar. E havia outro ponto que me chamou a atenção, continuou Laura, encorajada pelo fato de que ninguém a havia interrompido ainda. Vocês mencionaram parcerias com a construtora Almeida e a Engenharia Prado para a execução das obras. Eu li no jornal há alguns meses que ambas as empresas estão sendo investigadas por superfaturamento em contratos públicos anteriores. Mesmo que as investigações não resultem em nada, associar o projeto a empresas sob suspeita pode afetar a percepção de investidores futuros e complicar a captação de recursos adicionais se necessário. Richard Morgan ficou pálido. Não era palidez de raiva, mas de choque genuíno. Como diabos uma criança de 10 anos sabia sobre investigações em construtoras brasileiras? Como ela conseguia conectar esses pontos com implicações financeiras de longo prazo? Ele olhou para Helena, que continuava ali parada, claramente sem entender o que estava sendo discutido, mas percebendo pelo clima que algo sério estava acontecendo. "Quem é você?" perguntou Richard Morgan em voz baixa, e dessa vez não havia deboche ou superioridade em seu tom. Apenas perplexidade genuína. Como uma criança sabe dessas coisas? Laura respirou fundo. "Meus avós me ensinaram. Meu avô era intérprete e me ensinou idiomas desde pequena. Minha avó era contadora e me ensinou sobre economia e finanças. Eles sempre diziam que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você." Havia uma tristeza sutil na voz dela, ao mencionar os avós, mas também orgulho. Richard Morgan captou aquilo. Ele não era insensível a ponto de não perceber que havia uma história por trás daquela menina. E pela primeira vez na noite, ele sentiu algo que não estava acostumado a sentir em muito tempo. Vergonha. Ele se lembrou dos comentários debochados que fizera mais cedo. Das risadas sobre pedir conselhos à garçonete ou à criança no canto. Aquelas palavras que ele havia dito com tanta crueldade, certo de que estavam protegidas pela barreira do idioma, agora voltavam para assombrá-lo. Laura havia ouvido tudo, entendido tudo. E mesmo assim ela havia se aproximado da mesa não com raiva, mas com perguntas legítimas baseadas em conhecimento real. O executivo de cabelos ruivos quebrou o silêncio. Ele se dirigiu a Laura com respeito evidente na voz. "Você mencionou o problema cambial e as questões com as construtoras. Há mais alguma coisa que você notou ao ouvir nossa conversa?" Laura hesitou por um momento, olhando para a mãe. Helena estava completamente perdida, mas conseguia ver que sua filha não estava sendo expulsa ou repreendida. Pelo contrário, aqueles homens poderosos estavam ouvindo Laura com atenção. Ela deu um pequeno aceno de cabeça para a filha, um sinal silencioso para continuar. "Há a questão das licenças ambientais", disse Laura, voltando-se para os executivos. "Ouvi vocês mencionarem que o projeto passaria por áreas de preservação no interior de São Paulo. O processo de licenciamento ambiental no Brasil pode levar anos, especialmente se houver oposição de ONGs ou comunidades locais. Se esse tempo não estiver adequadamente previsto no cronograma, pode haver atrasos significativos que impactariam todo o fluxo de caixa do projeto." O executivo de bigode grisalho soltou uma risada curta, mas não era de zombaria. Era de reconhecimento. "Ela está absolutamente certa", disse ele para Richard Morgan. "Nossos consultores disseram que as licenças estariam resolvidas em 6 meses. Mas se levarmos em conta processos judiciais e recursos, estamos falando de pelo menos 2 anos, talvez 3. Richard Morgan passou a mão pelo cabelo grisalho, claramente abalado. Ele olhou para os documentos espalhados sobre a mesa, então de volta para Laura. Havia algo profundamente perturbador em perceber que uma criança de 10 anos, sentada em um canto de restaurante,
Havia identificado em minutos falhas que uma equipe de consultores caros não havia apontado adequadamente. Laura, disse ele finalmente, e usou o nome dela pela primeira vez com respeito real. Você tem um talento extraordinário, e eu preciso pedir desculpas. Mais cedo, eu fiz comentários extremamente desrespeitosos sobre você e sua mãe, acreditando que vocês não entenderiam. Isso foi cruel e inaceitável da minha parte. A tradução mental que Helena conseguia fazer de algumas palavras em inglês finalmente a alcançou. Ela entendeu que ele estava se desculpando. Seu rosto mostrou surpresa, então confusão. Depois uma emoção que ela não conseguia nomear completamente. Laura olhou para a mãe e sorriu de leve. Depois voltou-se para Richard Morgan. Eu aceito suas desculpas, disse ela simplesmente, e espero que os senhores revisem os números do projeto com mais cuidado. Seria triste ver um investimento tão grande fracassar por falta de análise adequada. O executivo asiático riu suavemente dessa vez. Seria triste mesmo, concordou ele. Muito triste e muito caro. Richard Morgan ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Laura com uma intensidade que beirava o desconforto. Então ele tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Laura, eu gostaria de fazer uma proposta. Amanhã de manhã, minha equipe e eu vamos nos reunir no escritório para revisar completamente este projeto. Gostaria que você e sua mãe estivessem presentes. Quero que você olhe os documentos completos e nos diga tudo o que vê de errado. Helena finalmente entendeu o suficiente para reagir. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Isso é impossível, senhor. Eu trabalho amanhã de manhã e Laura é apenas uma criança. Ela não pode se envolver em negócios. Assim. Richard Morgan olhou para Helena pela primeira vez naquela noite, realmente vendo quem ela era. Não uma garçonete genérica, mas uma mãe que claramente criara uma filha extraordinária em circunstâncias difíceis. Eu entendo suas preocupações, disse ele, fazendo um esforço para falar devagar em inglês para que Helena pudesse acompanhar pelo menos parte. Mas sua filha acabou de identificar problemas que podem me poupar milhões de dólares em prejuízos futuros. Isso vale muito. Eu pagarei pelo seu tempo ambas, e garanto que isso será feito de forma completamente apropriada e segura. Helena olhou para Laura, que tinha os olhos brilhando com uma mistura de empolgação e nervosismo. Mãe, disse Laura em português, tocando a mão de Helena, eu posso ajudar. Eu realmente posso. Os outros clientes do restaurante haviam percebido a cena inusitada. Algumas pessoas olhavam discretamente, tentando entender o que estava acontecendo naquela mesa. O gerente do Bellini observava de longe, claramente preocupado, mas sem saber se deveria intervir. Finalmente, Helena suspirou. Ela sabia que aquilo era loucura. Sabia que havia riscos. Mas olhando para o rosto da filha, vendo aquela centelha de determinação e inteligência que ela reconhecia dos próprios pais, Helena não conseguiu dizer não. Está bem, disse ela baixinho. Mas eu vou junto. Não deixo minha filha sozinha com estranhos, não importa quem sejam. Richard Morgan assentiu com respeito. Claro, é exatamente assim que deveria ser. Ele pegou um cartão de visitas do bolso e entregou para Helena. Esse é o endereço do nosso escritório, amanhã às 10 horas. E, por favor, disse ele, olhando nos olhos de Helena com sinceridade, aceitem minhas desculpas pelo meu comportamento desta noite. Não há justificativa para a forma como tratei vocês. Helena pegou o cartão com dedos trêmulos e acenou com a cabeça. Laura fez uma pequena reverência, educada, e voltou para seu lugar no canto do salão. Ela sentou-se e pegou o caderno de desenho novamente, mas suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar o lápis direito. Acabara de acontecer algo que mudaria tudo. A manhã seguinte chegou com o sol forte típico de São Paulo no verão. Helena mal havia conseguido dormir. Passara a madrugada inteira deitada na cama estreita do apartamento de 2 cômodos no bairro da Muuca, repassando mentalmente cada segundo daquela noite no restaurante. O medo de perder o emprego a consumia por dentro. Era a única fonte de renda que possuía, e sem aquele salário não teria como pagar o aluguel à escola de Laura, as contas básicas que já vinham apertadas todo o mês.
Laura dormira profundamente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Helena a observara algumas vezes durante a noite, entrando silenciosamente no pequeno quarto que dividiam. A menina estava virada para a parede, abraçada ao travesseiro gasto, respirando com tranquilidade. Como ela conseguia ter aquela paz depois de tudo? Helena não compreendia completamente a força que habitava dentro de sua filha. O telefone tocou exatamente às 8 da manhã. Helena atendeu com o coração disparado, reconhecendo o número do restaurante. Era o gerente. A voz dele soava tensa, formal. Ele pediu que Helena comparecesse ao Bellini ainda naquela manhã para uma reunião urgente. Não deu detalhes, apenas disse que era importante. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo só podia significar uma coisa: demissão. Ela preparou um café rápido, deixou Laura tomando chocolate com pão na pequena mesa da cozinha e saiu apressada. O trajeto de metrô até a estação Consolação nunca parecera tão longo. Helena subia a Avenida Paulista a pé, sentindo o estômago revirado de ansiedade. Como explicaria para Laura que perderam a principal fonte de sustento? Como recomeçariam do zero novamente? Quando chegou ao restaurante, o salão estava vazio e silencioso, tão diferente do movimento frenético das noites. As cadeiras estavam viradas sobre as mesas, e a luz natural que entrava pelas janelas revelava cada detalhe do espaço luxuoso. O gerente a aguardava próximo ao balcão e seu rosto sério confirmava os piores temores de Helena. Mas então ela percebeu que não estava sozinho. Sentado em uma das mesas próximas à janela estava Richard Morgan. O empresário americano vestia roupas casuais, calça jeans e camisa branca, bem diferente do terno impecável da noite anterior. Ele segurava uma xícara de café e olhava pela janela, perdido em pensamentos. Quando ouviu os passos de Helena, virou-se e se levantou. Helena parou, confusa. O que aquele homem estava fazendo ali? O gerente fez um gesto para que ela se aproximasse. Com as pernas trêmulas, Helena caminhou até a mesa. Richard Morgan a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não havia mais arrogância naquele olhar. Havia algo diferente, algo que parecia próximo de constrangimento. O empresário pediu licença e começou a falar em um inglês pausado, que o gerente traduzia simultaneamente. Ele disse que havia passado a noite inteira sem conseguir dormir, que a imagem da menina e as palavras dela continuavam ecoando em sua mente, que ele tinha vergonha de como havia se comportado, vergonha de ter tratado Helena e sua filha com tanto desprezo. Helena escutava em silêncio, sem saber como reagir. Não esperava por aquilo. Esperava ser demitida, esperava broncas e complicações, mas não esperava um pedido de desculpas vindo de um homem tão poderoso. Richard Morgan continuou falando. Disse que havia mandado investigar discretamente quem eram Helena e Laura. Descobrira sobre os pais de Helena, sobre a formação acadêmica interrompida, sobre a tragédia, que mudara tudo. E pela primeira vez em muitos anos ele disse, sentiu vergonha real de si mesmo. Mas então o empresário fez algo completamente inesperado. Ele pediu para falar com Laura. Disse que precisava da ajuda dela para revisar o investimento que havia mencionado na noite anterior. As observações que a menina fizera eram precisas demais para serem ignoradas. Ele queria entender melhor o que ela havia percebido, queria que ela explicasse com mais detalhes os riscos que havia apontado. Helena ficou em choque. Aquilo parecia irreal. Um bilionário internacional pedindo ajuda de sua filha de 10 anos. Ela tentou protestar. Disse que Laura era apenas uma criança, que não poderia assumir tal responsabilidade, que certamente ele tinha consultores profissionais muito mais capacitados. Mas Richard Morgan foi firme. Disse que justamente por Laura ser uma criança, ela enxergava as coisas sem os vícios e interesses que muitos adultos carregavam. Que a perspectiva dela era valiosa exatamente por ser genuína. O gerente do restaurante, que acompanhava tudo em silêncio, interveio para dizer que Helena não seria demitida. Pelo contrário, que o estabelecimento lamentava o ocorrido e que ela continuaria trabalhando normalmente se assim desejasse. Helena mal conseguia processar tudo aquilo. Em questão de horas,
sua realidade havia mudado completamente. Naquela mesma tarde, Helena buscou Laura na escola municipal onde estudava. Durante o trajeto de volta para casa, ela tentou explicar com cuidado o que havia acontecido. Laura escutou tudo com atenção, fazendo perguntas pontuais, processando as informações com aquela maturidade desconcertante que sempre demonstrava. Quando a mãe perguntou se ela gostaria de ajudar o empresário americano, Laura ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder que sim, mas apenas se a mãe permitisse e estivesse presente o tempo todo. 2 dias depois, Helena e Laura estavam em uma sala de reuniões de um hotel de luxo na Avenida Faria Lima. Richard Morgan as recebeu pessoalmente, acompanhado de 2 executivos de sua empresa e de um tradutor profissional. A sala era ampla, com uma mesa enorme de madeira envernizada, rodeada por cadeiras de couro. Havia uma parede inteira ocupada por uma tela digital, onde podiam projetar documentos e planilhas. Laura sentou-se em uma das cadeiras, que era grande demais para ela. Suas pernas balançavam sem tocar o chão. Helena ficou ao seu lado, apertando discretamente a mão da filha por baixo da mesa. Richard Morgan começou apresentando os documentos do investimento. Tratava-se de um projeto bilionário para construir e administrar uma rede de rodovias privatizadas que conectaria cidades do interior paulista ao Porto de Santos. No papel, tudo parecia impressionante. Projeções de tráfego, estimativas de receita com pedágios, análises de viabilidade assinadas por consultorias renomadas. Mas quando Laura começou a examinar os documentos projetados na tela, sua expressão mudou. Ela pediu que ampliassem algumas seções específicas. Perguntou sobre premissas usadas nos cálculos. Questionou dados que pareciam inconsistentes. Com uma voz calma e educada, mas absolutamente precisa, Laura começou a apontar problemas. Primeiro, as projeções de tráfego eram baseadas em dados de crescimento econômico que não refletiam a realidade brasileira dos últimos anos. Segundo, o cálculo da taxa interna de retorno não considerava adequadamente os riscos cambiais. O investimento seria feito em dólares, mas as receitas viriam em reais e a volatilidade da moeda não estava devidamente protegida. Os executivos olhavam para aquela menina de 10 anos com uma mistura de incredulidade e fascínio. Como ela sabia sobre taxa interna de retorno? Como entendia de hedge cambial? Laura explicava com uma simplicidade desconcertante, usando exemplos práticos que qualquer pessoa poderia compreender. Falava sobre risco como se falasse sobre receitas de bolo, sobre volatilidade cambial como quem explica mudanças de clima. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Laura pediu para ver os contratos firmados com as empresas parceiras locais. Quando os documentos apareceram na tela, ela começou a ler com atenção. De repente, parou em um nome específico. Era uma construtora que seria responsável por uma parte significativa das obras. Laura perguntou se eles haviam checado o histórico daquela empresa nos últimos 5 anos. Richard Morgan disse que sim, que a empresa tinha boas referências e projetos concluídos. Mas Laura balançou a cabeça. Ela disse que lembrava de ter visto aquele nome em um jornal antigo, associado a investigações sobre superfaturamento em obras públicas. Pediu permissão para usar o computador e, com a ajuda do tradutor para navegar em sites em inglês, encontrou reportagens que confirmavam suas suspeitas. A construtora em questão tinha sido alvo de investigações em 2 estados diferentes. Embora não tivesse sido formalmente condenada, havia evidências fortes de irregularidades em contratos anteriores. As obras apresentavam atrasos crônicos e custos sempre acima do previsto. E havia algo mais grave. Documentos judiciais sugeriam ligações entre diretores da construtora e um dos sócios minoritários do próprio fundo de Richard Morgan. O clima na sala mudou drasticamente. Richard Morgan ficou pálido. Ele pediu que ampliassem aquela informação na tela. Começou a fazer ligações urgentes, falando rapidamente em inglês, com pessoas de seu escritório nos Estados Unidos. Os executivos presentes trocavam olhares tensos, percebendo a gravidade do que acabava de ser revelado. Laura permaneceu sentada, quieta,
observando a movimentação ao seu redor. Helena segurava sua mão com força, dividida entre o orgulho do que a filha acabara de fazer e o medo do que aquilo poderia desencadear. Estavam lidando com valores astronômicos, com pessoas extremamente poderosas, com esquemas que envolviam países diferentes. Nas horas seguintes, a situação se desenrolou rapidamente. Richard Morgan ordenou uma investigação completa de todos os parceiros envolvidos no projeto. Auditores foram convocados. Advogados começaram a revisar contratos. E quanto mais fundo investigavam, mais evidências surgiam de que Laura estava absolutamente certa. Não se tratava apenas de uma construtora problemática. Havia um esquema complexo montado para inflar custos, superfaturar serviços e desviar recursos do projeto. O sócio minoritário do fundo, um homem chamado Douglas Peterson, tinha ligações diretas com 3 das 5 empresas envolvidas na construção. Ele havia estruturado o negócio de forma que, independentemente do sucesso do projeto, suas empresas receberiam valores garantidos. Se a obra fosse concluída, lucrariam com contratos inflados. Se fracassasse, receberiam indenizações previstas nas cláusulas de rescisão. Era um esquema perfeito de enriquecimento sem risco, às custas dos outros investidores. Richard Morgan ficou furioso. Convocou uma reunião de emergência com todos os sócios do fundo. A reunião aconteceu por videoconferência, com participantes conectados de Nova York, Londres e São Paulo. Morgan apresentou todas as evidências coletadas, mostrou os documentos encontrados e confrontou Douglas Peterson diretamente. As acusações eram graves demais para serem ignoradas. Peterson tentou se defender, alegando que tudo estava dentro da legalidade, que as empresas eram qualificadas e que as ligações eram conhecidas de todos. Mas quando Morgan apresentou documentos mostrando que Peterson havia deliberadamente omitido informações sobre investigações em andamento e havia manipulado projeções financeiras para tornar o projeto mais atraente, não havia mais como negar. A reunião terminou com uma votação. Peterson foi afastado imediatamente de todas as funções executivas no fundo e teria suas participações compulsoriamente adquiridas pelos outros sócios. Processos judiciais seriam iniciados para recuperar valores e responsabilizá-los civilmente. O projeto de investimento no Brasil seria completamente reestruturado ou cancelado, dependendo dos resultados de auditorias independentes. Quando tudo terminou, já era noite. Laura estava cansada, recostada na cadeira grande, segurando um copo de suco de laranja que alguém havia trazido para ela. Helena a observava com uma mistura de admiração e preocupação. Sua filha pequena, aquela menina que ainda brincava com bonecas em casa, acabara de desmantelar um esquema milionário de fraude empresarial. Richard Morgan aproximou-se delas. Seu rosto mostrava cansaço, mas também algo parecido com gratidão. Ele se sentou ao lado de Laura e disse, em um inglês simples que ela pudesse entender facilmente, que ela havia salvado o fundo de investimentos de um prejuízo catastrófico, que, se o projeto tivesse seguido adiante da forma como estava planejado, centenas de milhões de dólares teriam sido perdidos. Ele fez então uma promessa. Disse que iria cumprir com uma compensação financeira à família, não como pagamento pelo trabalho de Laura, mas como reconhecimento genuíno do que ela havia feito. E mais do que isso, ele queria ajudar a garantir que Laura e Helena pudessem ter oportunidades melhores dali em diante. Helena quis protestar, dizer que não esperavam nada em troca, mas Morgan foi firme. Disse que não era caridade, era justiça, e que depois de anos fazendo negócios, sem olhar verdadeiramente para as pessoas ao seu redor, aquela era sua chance de fazer algo certo. Naquela noite, quando voltaram para o apartamento pequeno na Muca, Helena e Laura se sentaram juntas no sofá desgastado da sala. A televisão estava desligada. O silêncio era quebrado apenas pelos sons distantes da rua. Helena abraçou a filha e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de esperança, de gratidão por tudo que estava mudando. Laura descansava a cabeça no ombro da mãe, cansada, mas satisfeita.
Ela havia feito o que achava certo. Havia defendido a mãe da humilhação. Havia usado o que aprendera com os avós para ajudar a resolver um problema real. E agora, pela primeira vez, desde que os avós partiram, sentia que talvez as coisas pudessem melhorar de verdade. Mas nenhuma das duas imaginava que aquela era apenas o começo de uma transformação ainda maior que estava por vir. A notícia sobre o caso começou a circular discretamente nos círculos financeiros internacionais. Embora Richard Morgan tivesse tentado manter tudo o mais confidencial possível, era impossível esconder completamente um escândalo daquele tamanho. Investidores queriam saber o que havia acontecido, que um sócio importante fora afastado de forma tão abrupta, como um projeto bilionário fora cancelado da noite para o dia. Em pouco tempo, jornalistas especializados em economia começaram a investigar. Um deles, um homem chamado Rafael Drummond, trabalhava para um portal de notícias independente, focado em transparência corporativa. Rafael tinha uma reputação sólida de revelar esquemas financeiros complexos e não se intimidava com pressões de empresas poderosas. Ele ouvira rumores vagos sobre o caso durante um almoço com uma fonte no mercado financeiro. Algo sobre uma fraude descoberta em um fundo internacional, algo sobre uma reviravolta inesperada. Mas o detalhe que realmente chamou sua atenção foi uma menção de passagem. Uma criança havia identificado inconsistências que consultores adultos não perceberam. Rafael era cético por natureza. Histórias assim geralmente eram exageradas, distorcidas. Mas algo naquela narrativa o intrigava. Ele começou a investigar por conta própria, fazendo ligações, conversando com fontes, juntando peças soltas. E foi assim que descobriu que o episódio havia começado em um restaurante em São Paulo, o Bellini, durante um jantar de negócios. Ele conseguiu confirmar que Richard Morgan de fato jantara lá na noite em questão. Conseguiu descobrir que uma garçonete chamada Helena Carvalho trabalhava no estabelecimento e tinha uma filha de 10 anos. E quando começou a cruzar informações sobre o projeto de investimento que fora cancelado, Rafael percebeu que aquilo era muito maior do que imaginava. Os documentos públicos disponíveis sobre as empresas envolvidas no projeto mostravam uma rede complexa de relacionamentos empresariais. Contratos assinados semanas antes do anúncio oficial do investimento. Movimentações financeiras suspeitas entre empresas parceiras. Tudo apontava para um esquema que havia sido montado com antecedência, projetado para lucrar, independentemente do resultado real do projeto. Rafael publicou uma primeira matéria explorando as inconsistências financeiras do projeto, sem mencionar Laura diretamente. Ele falava sobre falhas na due diligence, sobre conflitos de interesse não declarados, sobre a necessidade de maior transparência em grandes investimentos internacionais. A matéria teve repercussão moderada, gerando discussões em fóruns especializados e algumas citações em veículos maiores. Mas Rafael sabia que havia mais. Ele queria entender como aquela fraude complexa havia sido descoberta. Queria saber se era verdade que uma criança de 10 anos realmente havia identificado problemas que profissionais experientes não perceberam. Após semanas de investigação cuidadosa, ele conseguiu localizar Helena e pediu uma entrevista. Helena estava assustada quando recebeu o primeiro contato do jornalista. Não queria exposição, não queria que Laura virasse manchete de jornal. Mas Rafael foi respeitoso em sua abordagem. Explicou que não estava interessado em sensacionalismo, mas em entender como esquemas assim continuavam acontecendo e como podiam ser evitados. Disse que a história poderia ajudar a educar investidores e prevenir fraudes futuras. Após conversar com Richard Morgan, que garantiu que a exposição poderia ser benéfica se feita da forma correta, Helena concordou em falar com Rafael. Eles se encontraram em uma cafeteria tranquila no Tatuapé, longe do movimento do centro. Laura estava na escola e Helena aproveitou seu dia de folga para a conversa. Durante 2 horas, Helena contou toda a história. Falou sobre a noite no restaurante, sobre a humilhação que sofrera, sobre o momento em que Laura se levantou e caminhou até a mesa dos executivos. Explicou sobre os avós de Laura, sobre o ambiente intelectual em que a menina crescera.
sobre a tragédia que mudara tudo. Rafael escutava fascinado, fazendo anotações detalhadas, confirmando cada detalhe. A matéria que Rafael publicou uma semana depois tinha um tom completamente diferente das reportagens sensacionalistas que Helena temia. O título era simples: Como o preconceito quase custou milhões a um fundo internacional. O texto narrava a história com respeito, destacando não apenas a inteligência de Laura, mas também a arrogância que cega pessoas em posições de poder e as consequências disso. A reportagem viralizou. Em questão de dias, estava sendo compartilhada em redes sociais, discutida em programas de televisão, citada em colunas econômicas de jornais importantes. As pessoas se identificavam com a história da garçonete humilhada e da filha corajosa. Admiravam a forma como uma criança conseguira enxergar além das aparências e defender a própria mãe. Mas a repercussão também trouxe complicações. O telefone de Helena não parava de tocar. Jornalistas pedindo entrevistas, programas de televisão querendo que Laura aparecesse. Pessoas oferecendo todo tipo de oportunidade. Helena se sentia completamente perdida, sem saber como lidar com aquela avalanche de atenção. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, Helena recebeu uma ligação de um número que não reconheceu. Quando atendeu, ouviu uma voz feminina educada se apresentando como secretária do professor Antônio Ferreira, do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo. O professor gostaria de falar com Helena se ela tivesse disponibilidade. Helena ficou confusa, mas concordou em retornar a ligação. Quando falou com o professor, ele explicou que havia reconhecido o sobrenome Carvalho em uma das matérias sobre o caso. Lembrava-se muito bem de Helena dos tempos da faculdade. Ela era uma das alunas mais brilhantes de sua turma, sempre participativa, com raciocínio econômico afiado e grande potencial acadêmico. Antônio Ferreira havia ficado surpreso quando Helena simplesmente desapareceu no terceiro ano. Na época, não conseguira descobrir o que acontecera. Agora, lendo sobre a história, ele compreendia. E estava profundamente comovido, não apenas pela tragédia que Helena enfrentara, mas pela coragem e inteligência de sua filha. O professor fez uma proposta que deixou Helena sem palavras. Ele conhecia a situação financeira difícil que ela enfrentava e entendia que retomar os estudos parecia impossível. Mas ele estava disposto a ajudar. Conseguiria uma bolsa integral para que Helena voltasse a cursar economia, com a possibilidade de validar os créditos que já havia completado anos atrás. Além disso, oferecia orientação acadêmica para Laura quando ela estivesse pronta, conectando-a com programas educacionais especiais para jovens com aptidões excepcionais. Helena não conseguiu responder imediatamente. Apenas chorou ao telefone, segurando o aparelho com força. Era um sonho que ela havia enterrado há tanto tempo. Depois da tragédia com os pais, depois de assumir a responsabilidade total por Laura, ela simplesmente aceitara que aquele capítulo de sua vida estava encerrado. Trabalhar como garçonete era o que precisava fazer para sobreviver, e ela fizera as pazes com isso. Mas agora, de repente, alguém estava oferecendo a chance de reabrir aquela porta, de voltar a ser a Helena que estudava economia com paixão, que sonhava em trabalhar com políticas públicas, que queria entender e transformar a realidade social do país. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Naquela noite, quando Laura chegou da escola, Helena assentou no sofá e contou sobre a ligação do professor. Explicou que significaria mudanças, sacrifícios, uma rotina ainda mais apertada tentando conciliar trabalho e estudos, mas também significaria a chance de construir um futuro melhor para ambas. Laura escutou tudo com atenção, e quando a mãe terminou de falar, a menina fez uma pergunta simples. "Você quer fazer isso, mãe?" Helena respondeu com honestidade. Disse que sim, que sempre quisera, que estudar economia era uma paixão que ela havia tentado enterrar, mas que nunca morrera completamente. Laura então sorriu e disse que a mãe deveria aceitar, que elas encontrariam um jeito de fazer funcionar. Helena começou as aulas 3 semanas depois. Conseguiu ajustar seus horários no restaurante para trabalhar principalmente à noite e aos finais de semana,
liberando as manhãs e tardes para as aulas na universidade. Era exaustivo. Ela dormia poucas horas, estudava nos intervalos, fazia trabalhos durante a madrugada depois que Laura dormia. Mas havia uma energia diferente nela agora, uma centelha que se reacendera. Laura, por sua vez, demonstrava uma maturidade impressionante. Ajudava nas tarefas domésticas sem reclamar, fazia os próprios deveres com autonomia, nunca cobrava atenção em momentos inoportunos. Ela entendia a importância do que a mãe estava fazendo e se orgulhava disso. Foi durante esse período que chegou uma carta inesperada. Era de um programa internacional chamado Young Minds Initiative, sediado na Suíça, e focado em identificar e desenvolver jovens com talentos excepcionais em áreas como ciências, matemática, idiomas e economia. O programa oferecia mentoria remota e presencial, bolsas de estudo, acesso a recursos educacionais avançados e oportunidades de intercâmbio. Eles haviam tomado conhecimento da história de Laura através das reportagens e queriam convidá-la para participar. Enviaram uma carta formal explicando como funcionava o programa, quais eram os benefícios e qual era o processo de seleção, mas deixaram claro que, no caso de Laura, a seleção era apenas uma formalidade. Eles já estavam convencidos de seu potencial. Helena leu a carta várias vezes, incrédula. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Um programa internacional de prestígio, querendo incluir sua filha de 10 anos, oferecendo recursos, mentoria, oportunidades que custavam fortunas. Ela tinha medo de que fosse algum tipo de golpe, mas quando pesquisou sobre o Young Minds Initiative, descobriu que era absolutamente legítimo. Um programa respeitado, com ex-alunos trabalhando em universidades de ponta, empresas importantes, organizações internacionais. Quando mostrou a carta para Laura, esperava que a filha ficasse empolgada. Mas a reação de Laura foi diferente do que imaginava. A menina leu tudo com cuidado, fez perguntas sobre como funcionaria, sobre o que seria esperado dela. E então, com aquela voz calma que usava para decisões importantes, Laura disse que só aceitaria participar quando tivesse certeza de que a mãe também estava estudando. Helena tentou argumentar. Disse que aquela era uma oportunidade única para Laura, que não poderia desperdiçar por causa dela. Mas Laura foi firme. Explicou que não queria seguir um caminho sozinha enquanto deixava a mãe para trás. Que os avós sempre ensinaram que conhecimento era algo para ser compartilhado, não acumulado individualmente. Que queria crescer junto com a mãe, não distante dela. Aquelas palavras tocaram Helena profundamente. Ela abraçou a filha e prometeu que continuaria estudando, que não desistiria. E foi só então que Laura concordou em aceitar o convite do programa. Os organizadores do Young Minds Initiative ficaram impressionados quando receberam a resposta de Laura, explicando sua condição. Em vez de considerarem aquilo um problema, viram como uma demonstração ainda maior de maturidade e valores. Decidiram não apenas aceitar Laura, mas também oferecer apoio para Helena continuar seus estudos, fornecendo uma bolsa adicional que ajudaria a família financeiramente e permitiria que Helena reduzisse sua carga horária no restaurante. A notícia se espalhou rapidamente. A história da menina que só aceitou uma oportunidade internacional depois de garantir que a mãe também pudesse estudar emocionou milhares de pessoas. Mensagens de apoio chegavam de todo o mundo. Educadores comentavam sobre a importância de valores familiares. Psicólogos elogiavam a maturidade emocional de Laura. Richard Morgan, que acompanhava tudo de longe, ficou igualmente tocado. Ele cumpriu a promessa que havia feito, transferindo uma quantia significativa para uma conta, em nome de Helena e Laura. Não era uma fortuna que mudaria tudo da noite para o dia, mas era o suficiente para garantir estabilidade financeira, pagar dívidas antigas e criar uma reserva de segurança. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu que podia respirar sem o peso constante da preocupação financeira. Pela primeira vez desde a tragédia com os pais, ela podia pensar em futuro sem medo. E Laura, observando tudo ao seu redor com aqueles olhos atentos e inteligentes, entendia que estavam vivendo o começo de algo novo.
Mas enquanto tudo isso acontecia, havia uma tensão crescendo nos bastidores. Douglas Peterson, o sócio afastado do fundo de investimentos, não aceitara a derrota quietamente. Ele contratara advogados poderosos e estava montando uma defesa agressiva, alegando que fora injustamente acusado e que o afastamento havia sido ilegal. Mais do que isso, ele estava investigando como suas irregularidades haviam sido descobertas, e o nome de Laura começava a aparecer em suas conversas com advogados. Richard Morgan soube disso através de seus próprios contatos jurídicos e ficou preocupado. Peterson era conhecido por ser vingativo quando contrariado. Morgan sabia que precisava proteger Helena e Laura de qualquer retaliação. Contratou um advogado para representar os interesses da família e garantir que elas estivessem legalmente protegidas de qualquer tentativa de intimidação. Helena não tinha ideia da tempestade que se formava ao redor. Ela estava focada em equilibrar trabalho, estudos e cuidados com Laura. Acordava cedo, preparava o café da manhã, levava a filha para a escola, ia para a universidade, assistia às aulas, pegava Laura no fim da tarde, voltava para casa, ajudava com as lições, preparava o jantar, ia trabalhar no restaurante e voltava tarde da noite para estudar mais algumas horas antes de dormir. Era uma rotina extenuante, mas Helena sentia-se viva de uma forma que não experimentava há anos. Cada aula era uma redescoberta, cada conceito econômico que compreendia era uma vitória pequena, mas significativa. E ver Laura também florescendo, participando das sessões remotas do Young Minds Initiative, conversando com mentores de outros países, absorvendo conhecimento com aquela facilidade natural, fazia tudo valer a pena. Uma tarde, quando voltavam juntas para casa, depois que Helena buscara Laura na escola, as duas caminhavam pela rua tranquila do bairro, conversando sobre o dia. Laura contava sobre uma atividade de matemática que fizera durante a mentoria online, animada com um conceito novo que aprendera. Helena escutava sorrindo, fazendo perguntas, genuinamente interessada. Foi nesse momento, caminhando lado a lado sob o sol da tarde, que Helena percebeu o quanto as coisas haviam mudado. Alguns meses atrás, ela era apenas uma garçonete cansada, sem esperanças, sobrevivendo dia após dia. Agora era uma estudante universitária novamente, com sonhos reacendidos, com um futuro que parecia possível. E Laura não era mais a criança invisível sentada em um canto do restaurante. Era uma jovem com oportunidades, com reconhecimento, com um mundo de possibilidades se abrindo diante dela. Mas ainda havia um último desafio pela frente, uma revelação final que testaria tudo o que haviam construído até ali. 3 meses se passaram desde que Helena retomara os estudos. A rotina intensa continuava, mas agora havia um ritmo estabelecido, uma sensação de que tudo estava no lugar certo. Laura participava ativamente das sessões do Young Minds Initiative, impressionando seus mentores com observações perspicazes e uma capacidade analítica que ia muito além de sua idade. Helena, por sua vez, se destacava novamente na universidade, recuperando rapidamente o tempo perdido e até auxiliando colegas mais jovens em conceitos complexos de economia. Mas a paz que Helena tanto desejava ainda não havia chegado completamente. Richard Morgan a procurou pessoalmente uma manhã, aparecendo no apartamento da Muca com uma expressão grave, que imediatamente alertou Helena de que algo estava errado. Ele pediu para entrar, e os 3 se sentaram na pequena sala. Laura, que estava de férias escolares, ficou ao lado da mãe, percebendo a seriedade do momento. Morgan explicou que Douglas Peterson havia entrado com uma ação judicial contra o fundo de investimentos, alegando difamação e afastamento indevido. Mas o que realmente preocupava não era a ação em si, que os advogados consideravam infundada, e sim o fato de que Peterson estava tentando envolver Laura diretamente no processo. Ele argumentava que as análises feitas por uma criança de 10 anos não tinham validade técnica e que haviam sido usadas de forma irresponsável para justificar decisões milionárias. Helena sentiu o sangue gelar nas veias.
A ideia de que sua filha pudesse ser arrastada para um processo judicial a apavorava. Laura, por outro lado, permaneceu calma, processando as informações com aquela maturidade que sempre demonstrava. Ela perguntou a Morgan o que exatamente Peterson pretendia, e o empresário explicou que ele queria questionar publicamente a competência de Laura, desacreditar suas observações e, possivelmente, intimidar a família para que não cooperassem com as investigações em andamento. Morgan deixou claro que tinha uma equipe jurídica pronta para proteger Helena e Laura. Garantiu que Peterson não conseguiria causar danos reais, mas advertiu que os próximos meses poderiam ser desconfortáveis. Haveria audiências, depoimentos, exposição na mídia. Helena teria que decidir se queria enfrentar isso ou se preferia tentar um acordo que encerrasse tudo rapidamente. Laura olhou para a mãe e disse com voz firme que elas não tinham feito nada errado, que ela apenas havia apontado inconsistências reais em documentos que qualquer pessoa atenta poderia ter identificado, que se esconder agora seria como dizer que estavam com medo ou com vergonha, quando na verdade deveriam estar orgulhosas de terem evitado uma fraude. Helena respirou fundo. Olhou para a filha, viu a determinação naqueles olhos jovens mais fortes e tomou sua decisão. Disse a Morgan que enfrentariam o que fosse necessário, que não se intimidariam e que cooperariam completamente com qualquer processo legal, porque a verdade estava do lado delas. As semanas seguintes foram, de fato, desafiadoras. Advogados de Peterson tentaram várias abordagens intimidatórias, enviaram notificações formais, fizeram declarações públicas questionando a ética de usar uma criança em análises financeiras, sugeriram que Helena estava explorando a filha para ganho pessoal. A imprensa sensacionalista começou a publicar matérias com títulos provocativos, e alguns comentaristas nas redes sociais questionavam se Laura realmente tinha o conhecimento que alegavam ou se tudo não passava de uma montagem bem feita. Helena sentia a pressão aumentar a cada dia. Houve momentos em que ela acordava no meio da noite questionando se havia tomado a decisão certa, se não deveria ter aceitado um acordo discreto para poupar Laura de toda aquela exposição. Mas sempre que olhava para a filha, via a mesma serenidade, a mesma certeza de que estavam fazendo o correto. O professor Antônio Ferreira foi um apoio fundamental nesse período. Ele acompanhava Helena de perto, oferecia suporte emocional e acadêmico, garantia que ela não desistisse dos estudos, apesar de toda a turbulência. Ele também se ofereceu para testemunhar, se necessário, sobre a capacidade intelectual genuína de Laura e sobre o ambiente educacional que os avós haviam proporcionado. Rafael Drummond, o jornalista que havia publicado a primeira matéria respeitosa sobre o caso, continuou investigando. Ele descobriu que Douglas Peterson tinha um histórico de processos contra ex-parceiros de negócios, sempre usando táticas de intimidação para forçar acordos favoráveis. Descobriu também que Peterson estava enfrentando investigações em outros países por esquemas similares ao que Laura havia identificado. Rafael publicou uma série de reportagens detalhadas, expondo o padrão de comportamento de Peterson e contextualizando o caso atual dentro de um histórico muito maior de irregularidades. A opinião pública começou a mudar. O que antes parecia uma disputa confusa entre partes com alegações opostas começou a ficar claro. De um lado estava um empresário com histórico duvidoso, tentando silenciar quem o desmascarou. Do outro estava uma família honesta que simplesmente fizera a coisa certa. Mensagens de apoio chegavam diariamente. Outros investidores que haviam sido prejudicados por Peterson em negócios anteriores começaram a se manifestar publicamente. A virada definitiva aconteceu durante uma audiência judicial. Os advogados de Peterson exigiram que Laura fosse chamada para depor, acreditando que uma criança de 10 anos se intimidaria facilmente sob questionamento formal. O juiz hesitou, mas após consultar psicólogos e considerar as garantias de que Laura estava preparada e acompanhada por profissionais adequados, autorizou o depoimento. No dia marcado, Helena e Laura chegaram ao fórum acompanhadas por Morgan e pela equipe jurídica dele.
O prédio era imponente, com corredores de mármore e salas amplas que ecoavam cada passo. Laura vestia um vestido azul simples, o cabelo preso, carregando uma pasta com alguns documentos que ela mesma havia organizado. Helena segurava sua mão, tentando transmitir segurança enquanto ela própria lutava contra o nervosismo. A sala de audiências estava lotada. Além dos advogados de ambas as partes, havia jornalistas, curiosos e até alguns estudantes de direito que haviam conseguido autorização para assistir ao que prometia ser um momento histórico. Laura foi conduzida para uma cadeira especial, ajustada para sua altura, ao lado do juiz. Uma psicóloga estava presente para intervir se necessário. Os advogados de Peterson começaram o interrogatório. Tentaram confundi-la com perguntas técnicas complexas. Questionaram como uma criança poderia entender conceitos de economia internacional. Insinuaram que adultos haviam preparado suas respostas previamente. Mas Laura respondeu a cada pergunta com calma impressionante. Quando não sabia algo, admitia sem hesitação. Quando sabia, explicava com clareza cristalina, usando exemplos simples que demonstravam compreensão genuína, não memorização mecânica. Em determinado momento, um dos advogados mostrou um documento financeiro complexo e pediu que Laura explicasse o que via ali. Ela observou por alguns segundos e então começou a apontar inconsistências específicas, projeções que não se alinhavam com dados históricos, cálculos que ignoravam variáveis importantes, premissas irrealistas sobre crescimento de mercado. Tudo explicado com uma simplicidade que tornava óbvio para qualquer pessoa na sala que aquela criança realmente entendia do que estava falando. Mas o momento mais impactante aconteceu quando um advogado tentou uma abordagem diferente. Ele perguntou a Laura por que ela havia se envolvido naquilo tudo. Por que uma criança de 10 anos se importaria com investimentos milionários e fraudes corporativas? Laura ficou em silêncio por alguns segundos e Helena segurou a respiração. Então, Laura começou a falar. Disse que se envolveu porque viu sua mãe sendo humilhada por homens que achavam que eram melhores do que ela, apenas por terem mais dinheiro e poder. Disse que os avós sempre ensinaram que conhecimento era uma responsabilidade, não apenas um privilégio pessoal. Que quando você sabe de algo errado e tem a capacidade de ajudar, você tem a obrigação moral de fazer alguma coisa. Explicou que não estava interessada em atenção ou reconhecimento. Apenas queria defender sua mãe e fazer o que era certo. A sinceridade em sua voz, a maturidade de seu raciocínio, a clareza de seus valores tocaram todos na sala. Helena chorava silenciosamente. O juiz observava Laura com uma expressão de respeito genuíno. Até mesmo alguns advogados de Peterson pareciam desconfortáveis, percebendo que estavam atacando uma criança cujas motivações eram puramente éticas e emocionais. Quando o depoimento terminou, o juiz agradeceu a Laura pessoalmente. Disse que em todos seus anos como magistrado, raramente havia visto alguém, independentemente da idade, demonstrar tanta clareza moral e intelectual. Sugeriu que os advogados de ambas as partes considerassem seriamente se aquele processo tinha realmente fundamento ou se estava apenas desperdiçando o tempo do tribunal. Nos dias seguintes, a pressão sobre Douglas Peterson aumentou exponencialmente. A repercussão do depoimento de Laura foi enorme. Vídeos trechos circularam nas redes sociais e a opinião pública virou completamente contra Peterson. Investidores começaram a se afastar de qualquer negócio associado a ele. Autoridades financeiras de 3 países diferentes iniciaram investigações formais sobre suas atividades. Uma semana depois da audiência, os advogados de Peterson entraram em contato propondo um acordo. Ele retiraria todas as acusações contra Laura e Helena, reconheceria formalmente que suas análises estavam corretas e que ele de fato havia cometido irregularidades e pagaria todas as custas processuais. Em troca, pedia apenas que nenhuma das partes fizesse declarações públicas adicionais sobre o caso. Richard Morgan consultou Helena antes de responder. Ela estava cansada de toda aquela batalha,
mas também sabia que aceitar o acordo significaria finalmente poder seguir em frente sem o peso de processos judiciais pendentes. Concordou com os termos, desde que houvesse uma cláusula garantindo que Peterson nunca mais tentaria qualquer ação contra sua família. O acordo foi assinado. Douglas Peterson desapareceu da vida pública logo em seguida, enfrentando suas próprias batalhas legais em outros países. Richard Morgan cumpriu todas as promessas que havia feito à família Carvalho, incluindo um fundo educacional permanente para garantir que tanto Helena quanto Laura pudessem estudar sem preocupações financeiras pelos próximos anos. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de sábado, Helena se formava novamente em Economia pela Universidade de São Paulo. A cerimônia acontecia no auditório principal do campus, lotado de formandos, familiares e professores. Helena estava na primeira fila, usando a beca tradicional, segurando o canudo que representava anos de sacrifício e determinação. Laura estava na plateia, sentada ao lado de Richard Morgan, que fizera questão de comparecer. O professor Antônio Ferreira seria o paraninfo da turma, e quando chegou sua vez de falar, ele contou a história de Helena sem mencionar nomes específicos. Falou sobre uma aluna brilhante que teve que interromper os estudos por uma tragédia familiar, que trabalhou anos em condições difíceis para sustentar a filha e que encontrou forças para retornar e concluir sua formação mesmo diante de obstáculos imensos. Quando ele terminou, todos na plateia sabiam de quem estava falando. A história havia sido amplamente divulgada pela imprensa. Os colegas de turma de Helena se levantaram e começaram a aplaudir. Logo toda a plateia estava de pé, aplaudindo não apenas Helena, mas tudo o que ela representava: resiliência, coragem, a capacidade de recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Helena chorava abertamente, sem se importar com quem via. Olhou para Laura na plateia e a menina sorria com lágrimas também escorrendo pelo rosto. Era o momento que ambas haviam sonhado, mas nunca tinham certeza se chegaria. Após a cerimônia, houve uma pequena recepção nos jardins do campus. Helena conversava com ex-professores, colegas de turma, pessoas que queriam parabenizá-la e conhecer a famosa Laura. A menina permanecia próxima à mãe, educada mas reservada, respondendo perguntas quando necessário, mas preferindo observar. Richard Morgan se aproximou das duas com uma expressão diferente, menos formal do que de costume. Ele disse que tinha algo a confessar. Admitiu que quando conheceu Helena e Laura naquela noite no restaurante, ele era um homem amargurado, arrogante, convencido de sua própria superioridade, que tratava as pessoas ao seu redor como peças descartáveis em seus jogos de negócios. Mas aquela criança de 10 anos havia lhe ensinado a lição mais importante de sua vida: que valor e inteligência não têm relação com posição social, que dignidade não depende de conta bancária, e que subestimar alguém apenas pela aparência é a maior burrice que uma pessoa pode cometer. Ele disse que mudara completamente sua forma de fazer negócios depois daquele episódio, que agora ouvia as pessoas ao seu redor com atenção real, que respeitava desde executivos até funcionários de limpeza, que entendia que grandes ideias e percepções valiosas podem vir de qualquer lugar. E que tudo isso aconteceu porque uma menina corajosa decidiu não ficar em silêncio diante da injustiça. Laura o escutava com atenção, e quando ele terminou, ela simplesmente disse obrigada. Não havia necessidade de grandes discursos ou agradecimentos elaborados. Aquela palavra simples carregava tudo o que precisava ser dito. O sol começava a se pôr quando Helena e Laura finalmente deixaram o campus. Caminhavam juntas pela cidade universitária, sem pressa, aproveitando aquele momento raro de paz completa. Helena segurava o diploma como se fosse o objeto mais precioso do mundo, e de certa forma era. Representava recomeço, superação, apátasam, prova de que nunca é tarde para retomar um sonho. Laura perguntou para onde iriam agora. Helena sorriu e disse que tinha sido aprovada em um processo seletivo para trabalhar em uma ONG focada em desenvolvimento econômico de comunidades carentes. O salário não era alto, mas o trabalho tinha propósito, significado.
ela finalmente poderia usar todo aquele conhecimento para ajudar pessoas que, assim como ela, enfrentavam dificuldades, mas mereciam oportunidades. Quanto a Laura, ela continuaria no Young Minds Initiative, mas também havia sido aceita em uma escola particular de excelência que oferecera bolsa integral após conhecer sua história. Teria acesso a laboratórios, professores especializados, oportunidades que antes pareciam impossíveis. Mas ela deixara claro para todos que seu objetivo não era se tornar prodígio ou celebridade, mas simplesmente aprender, crescer e eventualmente usar seu conhecimento para fazer diferença no mundo, assim como os avós sempre ensinaram. Enquanto caminhavam, passaram por um restaurante sofisticado, similar ao Bellini. Helena olhou pela vitrine e viu garçons atendendo clientes elegantes, e por um segundo lembrou de quem era apenas meses atrás. Não sentia vergonha daquele tempo, mas gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter criado Laura com dignidade apesar de tudo, por ter mantido vivos os valores que os pais lhe ensinaram. Laura segurou a mão da mãe com força e disse que estava orgulhosa dela. Helena se abaixou, abraçou a filha ali mesmo na calçada e sussurrou que a recíproca era verdadeira, que Laura era a pessoa mais corajosa e sábia que ela conhecia, independentemente da idade. Quando finalmente se separaram do abraço, continuaram caminhando em direção ao metrô, que as levaria de volta para casa, para aquele apartamento pequeno na Muca, que agora parecia muito mais acolhedor do que antes. Porque casa não é definida por tamanho ou luxo, mas pelas pessoas que a habitam, e pelo amor que existe entre elas. Meses depois, em uma entrevista para um documentário educacional sobre o caso, o repórter perguntou a Laura se ela tinha alguma mensagem para outras crianças que talvez estivessem passando por situações difíceis. Laura pensou por um momento e então respondeu com aquela sabedoria simples, mas profunda, que a caracterizava. Disse que cada pessoa tem valor, independentemente de onde está ou do que faz. Que conhecimento é poderoso, mas só tem significado real quando usado com compaixão e ética. Que defender o que é certo às vezes assusta, mas quase sempre vale a pena. E que nunca, jamais devemos subestimar alguém apenas pela aparência, pela idade ou pela posição que ocupa, porque grandeza pode existir nos lugares mais inesperados. A história de Helena e Laura se tornou símbolo de muitas coisas, de superação, de coragem, de valores familiares, de educação transformadora. Mas, acima de tudo, tornou-se um lembrete poderoso de que devemos olhar com atenção e respeito para todas as pessoas ao nosso redor. Porque você nunca sabe quem está em silêncio observando, aprendendo, compreendendo. Você nunca sabe quanto aquela pessoa aparentemente invisível pode enxergar, quanto pode entender, quanto pode transformar se lhe derem a chance. E no fim, a maior lição não veio dos livros de economia ou das análises financeiras. Veio de algo muito mais fundamental. Dignidade não se mede por dinheiro, inteligência não tem idade definida, e o preconceito cega quem o pratica muito mais do que prejudica quem sofre com ele. Naquela noite, no restaurante Bellini, quando Laura se levantou e caminhou até aquela mesa de homens poderosos, ela não estava apenas defendendo a mãe. Estava provando que força não vem de tamanho físico ou posição social. Vem de caráter, de conhecimento usado com sabedoria, de coragem para agir quando é necessário. E essa é a história que permanece, sendo contada e recontada, inspirando outras crianças a estudarem, outras mães a não desistirem de seus sonhos, outras pessoas a olharem além das aparências. Porque no final, todos merecemos ser vistos verdadeiramente, ser ouvidos com atenção, ser respeitados em nossa dignidade fundamental. Helena e Laura seguiram suas vidas, enfrentando novos desafios, celebrando novas vitórias, sempre juntas, sempre apoiando uma a outra. O apartamento na Muca eventualmente foi trocado por um lugar um pouco maior, mas nunca perderam a simplicidade que as definia. Os valores que Dr. Mário e Dona Clarice plantaram continuaram florescendo, passando de geração em geração. E quando as pessoas perguntavam a Helena como ela conseguiu superar tudo que enfrentou, ela sempre respondia apontando para Laura
e dizendo que nunca esteve sozinha, que tinha ao seu lado a pessoa mais extraordinária que conhecia, e que essa pessoa a ensinava todo dia sobre coragem, sobre persistência, sobre nunca aceitar que as circunstâncias definam quem você pode se tornar. A mensagem ecoava clara e forte. Nunca subestime quem está em silêncio, porque você nunca sabe quem está ouvindo, nem o quanto essa pessoa pode enxergar além de você. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Laura tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a coragem dessa mãe e filha, com a transformação do empresário Richard Morgan ou com a lição sobre nunca subestimar as pessoas ao nosso redor, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre nossos próprios preconceitos e sobre o valor imensurável de cada pessoa. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer enxergar o mundo de forma diferente.